E atenção, Polícia Civil e Receita Federal identificam tentativas de fraude de 7,2 milhões de reais na restituição do imposto de renda no município de Simão Dias, minha cidade, mas não é possível essa situação, viu? Segundo a polícia, diversas pessoas procuraram a unidade policial e relataram o caso de maneira semelhante. Que coisa! Selma Souza tem todos os detalhes pra gente, vai explicar tudo isso ao vivo agora. Selma, me conte como é que foi o funcionamento dessa tentativa de fraude, né? Como é que isso aconteceu? Eu fiquei curioso, acho que o público de casa também. Boa noite mais uma vez. Oi, Lucas, boa noite mais uma vez para você, boa noite a todos. Com certeza, a gente pôde observar um fraude aí milionário, né? Mais de 7 milhões de reais na Receita Federal. Como é que acontecia, né? Como é que consistia esse golpe? Funcionários, né, se passando de funcionários da Receita Federal, abordavam pessoas que viviam na zona rural, lá principalmente da região do município de Simão Dias. Então eles ofereciam, falavam que pessoas que não precisariam, né, necessariamente declarar o imposto de renda, então eles falavam a essas pessoas que se elas declarassem, elas receberiam uma restituição de até R$ 2.000. Então essas pessoas passavam todos os dados, muitas delas assinavam até promissórias, pagavam por esse serviço e esse dinheiro, essa restituição nunca chegou. Para algumas delas até chegou, né? Porque o golpe foi muito bem feito, mas de fato foram muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas acabaram, né, caindo nesse golpe. O que chama a atenção da Receita Federal, que já está, claro, realizando todo o protocolo necessário, e a Polícia Civil, que já está investigando esse caso. Não só aconteceu em Simão Dias, mas também em Lagarto e alguns municípios ali vizinhos. Nós temos, inclusive, um vídeo do Edson Fiel, ele que é auditor fiscal da Receita Federal, explicando de fato como é que tudo isso aconteceu, como é que se dava esse golpe. Vamos acompanhar. Diante dessa situação, a Receita Federal tomou algumas providências internas de verificar essa prática, se realmente existia alguma dúvida ou algum indício, né, de que a tentativa era fraudulenta, e de fato se confirmou. Nós identificamos aí que cerca de 18.000 declarações foram entregues nos municípios do Nordeste especificamente, com mais de 90% desse volume de declarações apresentados aqui no estado de Sergipe, especificamente ali naquela região de Simão Dias, Lagarto, Pedra Mole, naquelas proximidades ali daqueles municípios. A fraude envolve uma tentativa de restituição indevida da ordem de R$ 7.200.000. A gente já aproveita para alertar os contribuintes que não precisam, aqueles que foram vítimas especificamente, que não precisam adotar qualquer providência em relação às declarações. Nós já estamos providenciando, no âmbito da Receita, o cancelamento de ofício de todas as declarações apresentadas. Então, não precisa o contribuinte apresentar o pedido de cancelamento, não precisa o contribuinte apresentar declarações retificadoras, inclusive com custos sobre essas declarações. E em relação à prática especificamente, a inteligência da Receita Federal está fazendo um trabalho, já começou a fazer esse trabalho desde o momento que tomou conhecimento da prática e possivelmente vai identificar todos aqueles envolvidos na prática fraudulenta, especificamente os autores, e provavelmente, muito provavelmente, vai resultar em uma representação para fins penais, que vai ser encaminhada para o Ministério Público Federal, com a possibilidade de abertura de inquérito junto à Polícia Federal. Solicitamos que aqueles que conseguirem identificar, né, os autores dessa prática fraudulenta, que eventualmente tenham entrado nesse processo de convencer os contribuintes para apresentarem declarações nessa linha, né, que informem a Receita Federal através de suas unidades, através dos postos de atendimento, também podendo já de imediato fornecer eventualmente uma denúncia junto à Polícia Federal, para que a gente possa, né, no contexto da federal, adotar todas as providências que se fizerem necessárias.
Aí, vocês acompanharam então todas as orientações da Receita Federal para você que é do município, você que passou por algum tipo dessa situação, né? Todas essas orientações importantes para você ficar atento quais são os próximos passos, né? Quais são os próximos procedimentos que serão realizados pela Receita Federal. E o volume de pessoas, Lucas, acabou de fato chamando a atenção da Polícia Civil, que já está investigando o caso, e a gente acompanha também um vídeo do delegado, o Murilo Gouveia, explicando essa situação e essa quantidade de fato de denúncias que acabou chegando até a delegacia. Em conversas com essas pessoas que estavam na delegacia, elas informaram que essa orientação vinha de pessoas específicas e que realmente elas não tinham contribuído, não tinham feito a prestação desse imposto e estavam declarando sobre a falsa promessa de ser um direito retido, um imposto retido, um valor retido. As declarações as informações, na verdade, e os depoimentos das pessoas que compareceram eram muito similares no intuito de dizer questão de valor, forma de preenchimento. Então se chamou a atenção também o grande volume, na verdade, assim, já tivemos ocasiões lá de que 50, 60 pessoas compareceram simultaneamente na delegacia para fazer esse mesmo relato, para fazer isso. Elas começaram a procurar a delegacia por quê? Porque ao tomarem conhecimento de que consultarem os seus procedimentos de restituição desse imposto, eles viram que a Receita tinha supostamente enquadrado eles na situação de análise, que a gente chama como se fosse de malha fina. Então elas assustadas, né, e orientadas também por parte de profissionais da Receita, se dirigem à delegacia para noticiar o fato através de um boletim de ocorrência. A delegacia de Simão Dias, preocupada pelo alto número de casos que estavam chegando e que estávamos tomando conhecimento, procuramos pessoas da Receita Federal no intuito de comunicar e no intuito de saber como estava ocorrendo esse tipo de fraude. Em conversas, né, com o delegado da Receita Federal, nos foi informado realmente que eles já tinham ciência, já tinham feito esse mapeamento, já estavam tentando mensurar o número de casos que estavam ocorrendo na cidade. Foi noticiado que realmente assim, os primeiros casos, relatos aconteceram na cidade de Simão Dias. A gente orienta que, caso alguém tenha algo novo a relatar, que procure a Polícia Federal, entendeu? Procurando a delegacia, a gente vai dar destinação e vai dar a orientação necessária. Então, esse alerta, né, para você que está em casa, ficarem atentos a todo tipo de proposta que é oferecido. Porque quando, né, como diz aquele ditado, quando a esmola demais, o santo desconfia. Redobre a sua atenção, redobre os seus cuidados quando forem oferecer algum tipo de proposta semelhante a essa ou não, porque o prejuízo pode ser grande. Lucas. Verdade, viu, Selma? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua interação. É isso, né? Você não pode abrir de forma nenhuma a sua contabilidade, as suas finanças, né? As informações das suas finanças para alguém que você não confia. Você tem que ter o mínimo de confiança nessa pessoa. Se é um contador, você tem que, pelo menos, olha, é raro o caso de um contador que não trabalha em um escritório. Acontece. Mas que seja alguém de sua confiança, que seja indicado por alguém que você confia de fato, né? Ou que você consiga pelo menos comprovar que esse contador trabalha em um estabelecimento sério. E mais importante, que você acompanhe as informações que estão sendo prestadas ali, no sentido de informação bancária, que seja colocada para restituição uma conta que você tenha acesso. Que seja uma conta sua, porque o dinheiro cai na sua conta. Jamais, nunca, o contador não precisa de forma nenhuma, para a declaração do seu imposto de renda, da senha da sua conta. Não, ele precisa da agência, precisa saber o número da conta e a agência, né? E saber o banco, né? Que bandeira bancária é. Só isso, nada mais. Ele não precisa da senha, então jamais você vai precisar passar a senha. E claro, que seja alguém de sua confiança e que você veja quais informações estão sendo prestadas ali. Isso é de extrema importância para que você também depois não acabe se tornando a vítima de um golpe como